Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu mesmo, meu caro Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha. Bolacha tá em todas também, hein? Bolacha tá de manhã na IP, tá na CBN, tá trabalhando em todas as áreas. Que isso, hein, Eduardo Rodrigues? Tudo bem? Faz tempo que não tenho você aqui junto comigo. Como você está? Eu tô bem. Então tá bom, não como você não vem com essa história não. Que isso, viu? Não, sai fora. Dá liberdade, meu pai falava isso, viu, Lucas? Sim. Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Exatamente, seu pai tava correto, viu? Depois de alguns dias em que estive em terras ribeirão-pretanas para acompanhar a AgriShow, estamos de volta, atuação ao batente, no pé do eito, como diria o outro, aqui em Campinas. Pelo menos hoje voltamos, né? Aqui pro Arena CBN. Amanhã é outra história. Amanhã é outro dia. Até porque o futuro... O passado é passado. O presente é presente e o futuro é incerto. É isso. A não ser o futuro de William Cabelo. Que Não. toda segunda-feira a gente já sabe qual é, né? Olha, Não vem trabalhar. Mas enfim. enfim. Eu vou fazer uma afirmação dura aqui, mas se juntar as ausências de Eliel Almeida e William Cabelo, bate 70% do programa. Ah, mas as minhas não têm atestado, né? Olha. Nossa, e pior que ele deve estar ouvindo agora, ele deve Não estar tá, não. Ele não tá ouvindo. Uma hora dessa ele tá na porta. ele tá no médico, lembra? Ele foi ao médico. O Cabelo sei, foi não. ao médico. Eu tenho uma música pro Cabelo, eu te mandei ela. A gente vai colocar Não, não hoje. precisa não. A gente vai colocar no ar hoje a música de Aí William cai- Cabelo. Aí cai eliminar. Nós vamos mandar essa música pro ar hoje. Tudo bem, Fábio Chaib? Tô te achando desanimado, cara. Você sabe que o pessoal que tá assistindo aí, a gente no YouTube. Não, tá 4 enrolando a horas da gente. tarde. Esquece. Eu Zé. acho que dessa vez caímos, né? Caímos. Aquele espaguete em YouTube vai Não rolar. vai ter. Domingo, né? Domingo. Domingo é dia de família visitar a casa tradicional. Não, Fábio Chaib. ainda veio falar, tem Vasco e Palmeiras. Não, esquece. Já Não. deu várias indiretas. Já deu né? várias É. indiretas que não quer fazer o evento. Tudo bem, a gente procura uma outra casa. Por falar em evento, hoje tem Ponte e Amazonas e Guarani e Santos. O Guarani hoje, com todo respeito aos bugrinos, mas hoje perde porque encontra o meu peixão. E o meu peixão na Vila Belmiro não brinca. Até porque caiu na Vila, o Santos não vacila. Fuzila. Não, mas é porque eu não gosto desse termo, Ah, é verdade. entendeu? Acho meio... Pesado. melhor usar não vacila. É isso aí. Bom, nós vamos transmitir os dois jogos, lembrando que, claro, o jogo da Ponte Preta começa mais cedo, então começamos com o jogo da Macaca a partir das 8 da noite. Terminando o jogo da Macaca, você tem o jogo do Santos contra a equipe do Guarani, e, claro, o segundo tempo, né? Porque não dá para tirar o segundo tempo de um, para colocar o primeiro tempo de outro, e enfim, os dois vão jogar praticamente no mesmo horário. E bela escolha da CBF, uma segundona à noite para colocar as duas torcidas na rua, né? Digamos assim. Mas, enfim, uma tá em casa, tá no Majestoso. A outra está na Vila Belmiro. E no final de semana eu vou Não, jogar a no outra mesmo não. horário também. Vão jogar às 5 da tarde, né? E pior que não vão estar na Vila Belmiro, né? Porque o jogo é com os portões fechados. Exatamente. Então isso que é um agravante, mas a gente torce E para que mesmo nada se tivesse aconteça. aberto os portões, o Guarani não podia ir também. Também tem isso. Não, mas mesmo assim, né, cara? Um jogo de segunda noite, com portões fechados, 9 da noite. Põe esse jogo 7 horas, cara. É portão fechado. Não tem aquela história de prejudicar O torcida rival. não o vai deslocamento ter nada do disso. O torcedor. futebol hoje em dia foi feito para os Televisão. telespectadores. Ah, é? E nesse caso, quem que é a dona do direito de transmissão? Então, exatamente. Ah, então maravilhoso o horário. Nunca falei do horário. O horário pra mim. excelente. Horário eu colocaria esse horário também. Segunda-feira. Acho que esse 19 horário é horas. Falou, perfeito. a gente tem coisa que a gente fala sem pensar. É, mas acontece, né? Bom, vai mandando mensagem. Hoje é dia do quê, Antônio Lupe? Vamos pegar agora aqui o dia 6 de... Hoje é 6 de maio? 6 de maio. Tá acabando o mês já, hein? Dia 6, muito famoso. 6 de janeiro, né, Chaib? 6 de janeiro é muito famoso, né? O dia de reis. Dia de Reis. 6 de maio é o dia Dia- da matemática. Olha aí. Dia 6 é dia de Reis e dia de desmontar o presépio, as luzes, dia de tirar os enfeites natalinos. Na Espanha eles dão presente no dia 6 de janeiro, não no Natal mesmo. É, porque os 3 reis magos Sim. que trouxeram os presentes. Incenso. Ó, Você Hoje. é cultura também, Ah, hein? claro. Quais são os presentes mesmo dos 3 reis magos? Incenso. Faltou na catequese. Vai no seu tempo aí. Qual que é mesmo? Ouro e mirra. Ouro e mirra, exatamente. Boa. É, a gente Incenso- sabe que o catolicismo ali não é muito forte. né? Não. Mas enfim. Ó, hoje é o dia do cartógrafo. O que é o cartógrafo? Não sei. É uma boa, hein? Se O quê? algum ouvinte souber o que é o cartógrafo, manda aí pra gente. É aquilo que vai no caminhão para medir a velocidade. Mas precisa ter dia disso, gente? Não. Não é aquilo que é um disquinho de Não. papel que Ah, coloca no caminhão? Fica sem saber, né? É, pra mexer, ver se é a velocidade. Ah, não precisa ter dia disso não, hein, Lupe? Dia da coragem.
Olha aí. Rapaz. Coragem. Dia da coragem, hein? O Guarani vai precisar de coragem hoje. E Ponte hoje, Preta não, né? Não. e hoje é o dia da matemática, porque se não ganhar nenhum dos dois, hoje já começa a fazer conta, Haja hein? coragem pra esse dia, hein, velho? Já começa a fazer conta, hein? Cara, eu acho que eu vou pegar o dia da coragem. Vai, Então dia vai. da coragem. Se você tivesse coragem, o que você faria nessa segunda-feira? Pode ser, uma boa. Boa. É uma boa, não é, o Eduardo Rodrigues? Dá muitos gatilhos, mas é uma boa. Teve um colega meu aí que já garantiu o almoço, então eu acho que ele não vai ter mais nenhuma coragem por hoje, não. A questão da sua coragem, né? Tem que você saber também se tá disponível. Ah, mas precisa saber o que você quer fazer. Às vezes o cara fala, eu teria coragem de faltar do serviço, Ah, entendeu? Numa O cabelo, por exemplo, a gente sabe que é tem essa verdade. coragem. Tem Uma coragem. segunda-feira, né? Faltar do serviço. O que você teria coragem pegando pra os- fazer nessa segundona, Carlão? Eu vou pegar os cara, 2 tem dias. um monte de coisa pra fazer. Por exemplo, ir a um estádio de futebol com a camisa do meu clube. Mas aí você iria revelar que é bugrino, não é legal. É na vila, pô? Pô, Não pode, tá vendo? Já errou. Mas eu sinto saudade. E cara. você, Eu Fábio sinto Scheibe? saudade disso. coragem? Se você tivesse coragem, o que você faria hoje? Ah, de pegar um busão e andar por aí, por algum lugar. e Pegar pra- o Black. Você tá meio deprê hoje. Foi bom o fim de semana? Foi Tô ótimo, sentindo foi meio ótimo. pra baixo. Velho. Não, que Ou às isso. vezes o fim de semana foi tão bom, Léo, que a segunda É, a segundona deu um choque Segunda é de dia realidade. chato mesmo, né? Hã? Segunda é um dia chato, né? Nossa, Ah, é chato mas pra se você, mudar- imagina pra gente. hein? É. Mas se mudar pra terça, vai ser a terça. É. É mas que nem tô a bem, galera graças fala. a Deus. Aliás, houve um estudo lá no Japão, 40% daquela jornada de 4 dias, né? De Sim. começar a trabalhar na terça e até a sexta. Os funcionários aumentaram o rendimento em 40%. Eu acho que vai ser a nova realidade do Há tempo universo. você fala isso. Faz tempo que você fala Vai isso. ter a jornada de 4 dias. É, mudou até o Pode próprio esperar. home office, né? Hoje virou. Virou realidade. É. Era uma coisa impensada antigamente. Vai ter a jornada de 4 dias. Até porque, se você pegar mesmo, fizer uma análise sobre os seus colaboradores, será que os 5 dias eles estão rendendo realmente? Não é melhor dar mais descanso, saúde mental para eles? E hoje tá muito na Isso eu moda tô a falando lá saúde fora, mental. não aqui na A CBN, saúde tá, gente? É, até porque aqui não vai lograr isso. Né? É, porque aqui é o esse- jornalismo. Leva essa ideinha lá pra cima. Não, melhor- vamos mudar de assunto, né? É, jornalismo é complicado, que são todos os dias. Mas às O ouvinte mandou as uma foto aqui do multinacionais, cartógrafo, viu, Lupe? Aqui, ó, o cartógrafo. Não, que você isso não é cartógrafo. Ele mandou uma foto falando isso isso, que é, vocês de estão mapa? certo, tá não, aqui, isso ó. é tacógrafo. Ah, é verdade, Ah, você tacógrafo. tava confundindo. Confundi. Não, mas confundiu velho. bonito. Nossa, ainda bem que os ouvintes me salvaram aqui, ó. Ah, boa tarde, rapaziada. Cartógrafo é quem guia kart. Não é cartódromo. Não, Não, cartódromo é o... não. o- Eu quero saber a o que é pista. Que Cartódromo. velho. cartógrafo. O Marcelo mandou, quem guia kart. Não, não é, tá errado. Não foi. Passou Vocês são rápido. muito xarope. Um abraço a todos aí. Valeu, tamo Valeu, junto. vai cuidar da sua vida, É. Lazareno. Fala, meus amigos, salvo engano, cartógrafo trabalha com mapas. Tá no caminho. Será? Não, mas aí é cartomante, não é? Não, não. todo mundo é com cartas. Ah, entendi. Vai mandando aí, 991869070, coloca o código de área 19, porque estamos em Campinas. O que você faria, Lupe? Bom, se eu teria coragem de tirar a matemática do mundo, né? Porque eu não sou muito bom de Nossa. conta, não. Então, já que hoje é o dia da coragem, o dia da matemática, eu tiraria a matemática do mundo. Ah, perderia muito, hein? Não perderia nada, não. E quando você vai pro colegial, entra física. Cara, Deus, eu adoro ontem física. eu tava vendo, sabe esses Até vídeos porque de eu Instagram? provei uma coisa que a física fala que não existe e existe. O quê? E 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. É mentira. Eu tava isso aí. assistindo, esses videozinhos de Instagram, acerte as contas. E a minha esposa é fanática por matemática. Muito bom. Aí tava assim, aquele log, lembra do log? Nossa, sim. Pra que você usa isso hoje? Pra nada. Não, é a mesma coisa que lá, porque a matemática, ela... O devia- Bhaskara, quem que é? O Bhaskara é famoso na matemática. Tirando ele da matemática, É que nem ele o não é pi. ninguém. Nossa, O pi, 3,14. Exato, não, e tem outros também. Que nem o pessoal fala, qual o X da equação? É matemática ou é um negócio de adivinhação? Ah, Tá tá errado louco. isso aí, velho. E no fim coloca, tal X é igual a tanto. Não era melhor colocar que o número tal é o X? Agora, tem um amigo sei nosso lá. que faz reportagem, comentários no basquete. Ele fez um vídeo que fala assim: um cara fala assim, ó, pessoal, quanto que é 1 mais 1? Aí ele aqui, ó, faz o número 2. Não, essa é 1 genial. mais 1 é igual a X. Aí já começa a mudar Nossa, aí tudo. já né? E aí ele explica por que X aí do X ao quadrado, que E no final o X é igual a 2. O cabelo, Eu não gosto de matemática. em alguns casos, 1 mais 1 é 3, viu, Luke? Mas tudo bem. Tá bom. 4 horas Deixa e 20 abaixo. minutos.
cartografia é uma coisa, tacografia é outra totalmente diferente. Hoje é dia da cartografia. Everaldo Miranda na escuta da melhor da cidade do Arena CBN. Ele falou que é dia do quê? Hoje é dia da cartografia. É isso aí. O que é? O que faz? O cartógrafo. Cartógrafo. Cartógrafo, isso. Ninguém mandou aqui ainda não. O pessoal não sabe, ué, por isso. Não, mandou aqui sobre análises climáticas. Não, isso é um meteorologista. Meteorologista. Tá isso. errado, tá Não. errado, gente. Você tá vendo? Tem dia de coisa que o povo nem sabe o que é. Não, e agora com rede social, então, tem dia de tudo. Tem Meu dia Deus. pra todas as coisas. Não, Bom, ainda mas o bem, que, né? Porque senão não o ia que tá ter. sempre alinhado mesmo é o sarcófago, né? O sarcófago tá sempre alinhado. O William Cabelo Mesmo hoje que foi o ausência. titular não venha, né? Não, o reserva tá aqui pra substituir. Não a altura, é claro, mas inteiro. E com saúde, ó, lá em cima. A Ponte Preta esteve em campo. Esteve em campo. Eu fico uma semana fora e não muda. É sempre a Ponte Preta. Você viu, né, Carol? Os autores do sarcófago, Ah, Antônio Lupe Não, e William Cabelo. eu sou apenas o enviado. A Ponte Preta ela entrou em campo No no dia dia 6 6 de de maio. maio de interrogação e o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Hansons tocava muito. Não é Hansons, não. É Tá louco? Hansons? Não é. Essa pra mim vai ser Não. Eu acho que eu sei que era o que é Parte? isso. Que é? Não, isso é 2010, cara. É. Só na caixa. Pra começar a semana é muito bom, né? Deixa a gente Louco! anima, Shide. Você malha ouvindo o quê, Ponte Fábio quem? Chaves? TT Espíndola. Eu não posso falar o adversário, senão vai porque matar. senão vai matar e aí bom. vocês vão complicar. Fechou. Freia aí, porque daqui a pouco eu venho com a escalação e o ano do sarcófago desta segunda-feira, dia 6 de maio de interrogação. Nos ajude aí o que é a cartografia, o cartógrafo, que é o dia do Ninguém cartógrafo. acertou até agora. Se tiver algum cartógrafo nos Não. ouvindo, manda mensagem aí. Um começou aí no Chegou caminho perto, certo, é. mas O parou. primeiro cartógrafo que estiver nos ouvindo e mandar mensagem vai ganhar uma caneca da CBN. Mas não Perfeito. tem, não tem. Eu também acho que não, mas vamos ver, porque se fosse aquele negócio de caminhão, eu já tinha matado o que é. Não, aquilo O não é. tacógrafo, né? Houve uma confusão aí de cartógrafo com tacógrafo. Aí Isso. mudou a letra, ferra tudo. Você viu? De repente uma vírgula faz diferença, Faz viu, Charles? diferença, né? Faz, Faz muita, Muita. principalmente. O comando técnico é do nosso querido Rodrigues do Bolacha. Vamos até Já colocou cinco uma da vírgula sem querer ou não? Numa frase? Muitas. Às vezes eu deixei de colocar e ferrou. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. 4h24, de volta com o nosso Arena CBN. Para você que está sintonizado no 99,1. Alô, Dário Cerqueira, de Valinhos. Mandou aqui que o cartógrafo mexe com o mapa, mas aí é geógrafo, não é? Aí tá errado. Não é o cartógrafo, não. O caminho, ele tá no caminho tá mais ou menos certo, mas ainda o outro tá dizendo, o Dimas aqui, que é quem produz mapas. Aí é o cara que é de geografia. Tá errado de novo. Que rolo, cara. Boa tarde, Arena. Cartografia, o estudo das cartas geográficas. Mas aí, tá vendo? Eu falei que era cartomante? Não, você falou que não tinha nada a ver? Mas não tem nada a ver. Marcos de Indaiatuba. Ô, Marcos, vê se o cabelo tá vivo por alguma rua da cidade aí, viu? Se tiver um cachorro lambendo a boca de alguém, é o cabelo. É o cabelo. Clésio Palhares, de Campinas, também foi na onda do Google. Clésio é nome de goleiro, hein? Bateu no ângulo, Clésio! O Adailton me confundiu tudo aqui, porque o Adailton tá dizendo que cartógrafo é o profissional que tira foto de cartas. Não, esse é o fotógrafo de cartas. Tá errado isso aí, hein, gente? Vocês estão... de cartas? Tem dia do fotógrafo de cartas? Eu não tenho essa informação, pode Ó, passar, a cartografia é uma área do conhecimento muito antiga que se dedica à representação do espaço geográfico. Aí é o físico, que fala daquela questão de duas pessoas, dois espaços. Não sei. Velho. Vamos ver o que os ouvintes estão mandando em áudio aí pra entender, o Eduardo Rodrigues. Nossa, que susto. Oi, Eliel. Oi. Tudo bom, Eliel? Tudo bem, hein? Tudo bom. Eliel, hoje é dia da matemática. É sim. Me explica aí, qual é a matemática da sua escala? Ah, é a matemática 2 da por 5? vida. Você trabalha 2 dias Não. e folga 5? Não. É isso que é a Não sua é. matemática? É a matemática da vida. Hoje é o dia da matemática. Cada um cuida da Abraço sua. a todos. Tchau. Ah, pelo amor de Deus, Lu. Mas o pessoal sente falta de você. Ah, isso não é falta não, isso é hater. Você vai ver. É porque quando o cabelo falta, não há Ninguém faz uma mobilização, esses né? questionamentos, né? Manda verdade. outra aí, ô meu caro Eduardo Rodrigues. Boa tarde com alegria, aqui é Bartolomeu da Vila Lemos. Ô, Bartolomeu. Gente, peço desculpa porque perdi 2 programas de vocês. 2 corpos ocupam sim o mesmo lugar. Falei? Ao mesmo tempo. Falei? Uma mulher gestante é o É exemplo isso. disso. Olha É aí, isso. boa, boa. Mas quando eu falei, Tem eu me outra referi a ocasião isso. também, né? Vai. É melhor, vai rápido. Opa. Cartografia estuda espaço geográfico. Ah, mas é uma físico. ciência, cartografia. Olha. Não apenas mapas, mas inclui os mapas, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Eu não tô entendendo nada, mas cada hora quer ver. Tem outra explicação também, não tem? Boa tarde, Rodney de Sumaré. Ô, Rodney. Cartografia são cartas náuticas. Ué. Quem trabalha com carta marítima. Que loucura. É o Cada hora cartógrafo. aparece uma nova. Cartas náuticas? Essa eu não sabia também. Eu não entendi, mas o que o Náutico tem a ver com isso? Onde nós vamos parar, Ah, o velho? Náutico disputa a Série C, né? Então, não tô entendendo nada. Eu também não tô entendendo. Agora Agora nós vamos parar, gente. Pelo amor Agora de começou Deus. a ficar mais complicada a coisa. Tá dificultando a coisa pra gente? Então vamos falar da Ponte Preta, que já tá numa dificuldade no começo do campeonato, Carlão. 6 pontos disputados, apenas 1 conquistado. O Guarani tá numa dificuldade maior, porque senão o Ponte Pretano vai falar, o Bugre não conquistou nada, é verdade. Mas a Ponte Preta encara hoje o Tigre. Duelo da macaca contra o Tigre. É a onça. É tudo a mesma coisa, né, Pinto? Se tiver na frente dele, que eu queria. Aliás, como anda a onça, Chaime? Complicado, né? Essa daí é onça dourada, né? Essa daí.
Fala aí, Carlão. Fala aí. Olha, Eliel, jogo difícil para a Ponte precisa voltar a fazer grandes jogos no estádio Moisés Lucarelli. Há muito tempo a Ponte não convence jogando diante do seu torcedor. Hoje enfrentam uma equipe que vem de boas atuações, não conseguiu a vitória ou o bom resultado frente ao Flamengo no Maracanã, mas enfrentou o Flamengo dentro do que era proposto para o jogo. E hoje a Macaca vai ter que ter uma outra postura, jogando com velocidade. A gente percebe que o técnico João Brigatti faz algumas mudanças, colocando jogadores velozes, né, para ter esse 1 contra 1, para conseguir furar o bloqueio defensivo do Amazonas. O Elvis estará em campo, isso é bom. O Elvis num passe consegue mudar uma partida ou numa bola parada. Mas jogo difícil. A Ponte vai ter que se impor. Caso contrário, não só a situação do time na Série B pode se complicar, mas a própria vida do João Brigatti no estádio Moisés Lucarelli começa a ficar um pouco mais difícil. Quero a sua opinião também, Fábio Chave. Eu estava prestando atenção de maneira ávida aqui no comentário do Carlão, mas quero a sua opinião sobre a onça contra a macaca. Jogo difícil para Ponte Preta, realmente. A Ponte Mas Preta o Carlão precisa acabou de falar combinar. isso. Eu sei. Mas o Jé também não vai estar presente hoje. Aliás, isso é um alívio ou é uma preocupação para a Ponte? Porém, com essa ausência do Gé, eu acho que a formação ideal da Ponte vai entrar em campo hoje, pelo menos o ataque, né? Com Iago Dias, Matheus Regis e Gabriel Novaes. Um time mais veloz, não vai contar justamente com o Gé, que teve essa polêmica de não negociação, teve o jogo do Goiás, que foi um combo de erro com saída precoce ser substituído precocemente. A Ponte Preta necessita dessa vitória para escapar da parte de baixo da tabela. Mas com esses 3 jogadores, com ataque veloz, com Iago Dias, Matheus Regis e o próprio Gabriel Novaes, eu tenho uma esperança que a Ponte Preta faça um bom jogo contra o forte na Série B, né? Forte e experiente. Não sei se tão forte. Mas por quê? Quantos pontos o Amazonas tem até agora? 1 ponto, empatou com o Então, CRB. mesmo Mas um time experiente, né? Mas não tem o que perder se também. na tabulação diz que tá lá com 1 pontinho só, não é tão forte assim. Eu acho que o que causa preocupação no torcedor da Ponte é essa falta de bons jogos dentro do Majestoso, né? Verdade. A Ponte tem uma dificuldade tremenda. O pra Elvis vencer volta. Elvis joga. Ah, mas então, são Mas sabe por 7 que que ele vai jogos jogar? em casa. Quem? O Elvis, sabe por que ele vai jogar? Porque joga em casa. Não. Mas vai, continua. São 7 jogos em casa e só uma vitória. E contra o São Paulo, né? Que saiu e joga de peito aberto. Opa. Né? Jogo hoje, nós vamos abrir às 7h30, né? 7h30. Porque o jogo roda às 8 da noite e claro que vai começar o Bugre às 9. Você também, Bugrino, vai saber de todas as informações. Fala um nome desse Amazonas aí pra eu entender. Ivan Valrinho, William Barbio, Sassá Lopes. Sassá eu conheço. Jô. O Dentinho. Jô, o filho de Itaquera? O filho de Itaquera. Olha. O pai de um monte de gente. O Dentinho. Dentinho acho que não vai jogar, né? Sabe por quê? Por quê? Dentinho de leite. Continua. Mulher é Maria da Samambaia, lembra? Maria da Samambaia. Eu não assistia muito essa época da televisão, não, mas sei quem é. Sim. Daí quem tem Matheus, o que mesmo? Quem? Matheus Serafim, que é cria do Guarani aqui, pô, nos corredores do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O ouvinte tá perguntando aqui, o Paulo Vinícius, eu tô com ele. Rapaziada, me expliquem uma coisa, já que hoje é o dia da matemática, como que faz pra ter uma Libertadores e 2 Mundiais? Não tenho ideia. Essa é uma conta que não bate. Mas essa é uma conta fecha, difícil. É uma conta difícil. Não, pera aqui, essa musiquinha é pra outro. Essa aí mexeu em outro já, outro vespeiro. Ixi, não vamos. Eu acho que esse é até pior, né? Esse é até pior. Até porque tem um membro da bancada tá presente, né? Mas ele tá meio brocochô hoje, né? Mas tá. E tá de preto, né? Tá de Piriri, preto. Parece a camisa do Corinthians de sábado. Você tá na jornada hoje, cadê? Claro, tá em casa, tá no carro. Quer dizer. Pode usar azul marinho? O quê? A outra azul marinho? Só essa daí? Só essa, pô. Tá no contrato, você não assinou um contrato? Sim. Pelo amor de Deus. Tem direito de imagem, tudo. Ô, Bolachinha, coloca mais um ouvinte antes do repórter CBN, hein? Boa tarde, é o estudo das cartas geográficas. Aí, falei que era cartomante, você tá me tirando aí, Lu, tá vendo? Estudo das cartas, acabou de dizer, a voz da experiência, hein? Dá tempo de mais uma? Boa tarde, não sou cartógrafo, porém... Então você não pode falar. Sei o que é essa profissão. Isso são pessoas que mexem com mapas, é relativo a mapas. Mapas! Então é geógrafo, gente. Sim. Mas não é? Não. Vocês estão fazendo Vamos um fazer o rolo, seguinte, velho. daqui a pouco eu vou explicar o que é. O
cartógrafo. É melhor explicar logo. Ó, chegou um áudio aqui, eu vou ouvir Vamos para colocar no aguardar. ar já. Raíssa da Pop Papelaria, formada em Geografia pela USP. Essa talvez É a tenha... esposa do Gabriel, pô. Que Gabriel? O nosso Castro, Gabi Castro. Mas não era a Joana? Ele fala, Não, aí você tá colocando o Gabriel em saia justa. Não, peraí, A Carla. Raíssa. Não, é Joana. Aliás, o Gabi, além de ser papai, sabe onde o Gabriel vai morar agora? Vamos falar agora. Do lado do Campo da Ponte. Não, mas ele não apresentou. Aquela que ele apresentou não era a Joana, Lucas? foi no nosso. Na Confra não foi Joana, Scheibe. Não, peraí. Se você estiver zoando, coloca agora em ar, porque senão vai complicar. Raíssa, esposa do Gabriel, meu parceiro. Estado do Gabriel, então entregamos, hein, velho? Rapaz. Faz 2 vezes. Do mesmo período, hein? Esse tava bom de mira. Boa tarde, galera. Pra quem não sabe como ter 2 Mundiais Libertadores, manda um e-mail pra FIFA e eles explicam. Ó, deu no meio. Essa resposta foi genial. E o Tucunaré? Na hora eu já vi a imagem do Terra. Pescou, lógico. Esse pegou, hein? Não pode ter assim. É a mesma coisa você explicar pra mim que conta que o 51 é. Pra mim, 51 é cachaça, né? Ixi, agora vai outro Tucunaré, vai buscar. Mas eu tô tranquilo. Meu time é bimundial e bilibertadores. Ninguém pode falar nada do meu peixão, não. Tri-Libertadores. Não, o Santos é bimundial e tri-libertadores. Isso mesmo. Eu não falava fazer conta agora? O cartógrafo é coreógrafo dos Correios. Nossa. Pô, tá ficando difícil, hein, gente? Puta, que zona, hein, cara? É o Galiel, né, que faz a fusarca. Álvaro Burgueira tá dizendo que o cartógrafo é indivíduo que trabalha na preparação de cartas geológicas, de vegetação. Ué, mas não tô entendendo nada. Então o cara joga Pokémon? Não entendi. Nossa. Perdeu o repórter. Não perdeu, não. Ainda não saiu. Saiu? Então vamos pro repórter, então. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. As contas públicas do Brasil fecharam o mês de março com um superávit de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O resultado foi divulgado hoje pelo Banco Central. No mesmo mês do ano passado, o setor público consolidado havia registrado um déficit de mais de 14 bilhões de reais. Em 12 meses, as contas dos governos federal, estaduais e municipais e das empresas estatais acumulam um déficit de quase 253 bilhões de reais, o equivalente a 2,29% do PIB. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que vai doar R$1 milhão para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Um laboratório farmacêutico que patrocina a CBF também vai oferecer o mesmo valor em medicamentos. O número de mortos em razão da tragédia no território gaúcho chegou hoje a 83. 291 pessoas ficaram feridas e 111 estão desaparecidas. As chuvas já afetaram mais de 873 mil moradores. A defesa do condutor do Porsche envolvido num acidente que deixou um motorista de aplicativo morto em São Paulo entrou com um pedido de liberdade para o cliente no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Fernando Sastre Filho é considerado foragido pela Secretaria de Segurança Pública desde sábado. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva dele na sexta-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a realização de exercícios nucleares num futuro próximo. As atividades vão ter a participação de tropas mobilizadas perto da Ucrânia. O Ministério Russo da Defesa informou que a movimentação é uma resposta às ameaças dos líderes ocidentais contra Moscou. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400.
4h37, boa tarde, Mário Quintino, as informações das estradas, por gentileza. Fala, Eliel, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Na Campinas Montemor, o nosso ouvinte ainda diminui a velocidade. Quem vai em direção de Hortolândia, logo na saída pela Alix da Cunha até a passagem pelo Boa Vista, tem obras à altura do quilômetro 1, então atenção aí pelo trecho. Inclusive, também tem problemas com o veículo, então atenção na Campinas Montemor. Para acessar a cidade de Hortolândia, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é uma boa opção, segue sem problemas, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital. Eu trago também, Eliel, duas informações de Campinas já. Primeiro, da John Boy Dunlop, a gente comentou mais cedo que teve um incêndio em um caminhão na altura do Jardim Londres. Agora a situação já mais tranquila por lá, porém, o nosso ouvinte encontra trânsito intenso, então atenção para você que vai em direção do Campo Grande, utilizando aí a John Boy Dunlop, também principalmente na altura do Bandeiras. E no sentido contrário, também na John Boy Dunlop, já na aproximação da Rua Joaquim Vilac, também região da Praça Santa Catarina, que fica no Jardim Aurélia, aconteceu um atropelamento. Uma senhora de 76 anos foi atropelada por uma motocicleta, inclusive ela ainda está sendo atendida pelo SAMU, então atenção na região do Jardim Aurélia, para você que sai da John Boy Dunlop, acessa ali a Joaquim Vilac para seguir em direção da Alix da Cunha e também da região central de Campinas. A gente vai seguir acompanhando e também trazendo aí a atualização dessa ocorrência. E rapidamente, só para fechar, Eliel, eu trago também informação da região do estádio Moisés Lucarelli, porque logo mais, a partir das 5 da tarde, tem bloqueios por conta aí da operação da partida entre Ponte Preta e Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esses bloqueios vão começar já a partir das 5 da tarde, vão ser 9 pontos de bloqueio total, então trechos ali da Doutor Quirino, da Rua Proença, atenção, você que é da região da Ponte Preta, e essa operação deve seguir até às 11 da noite, a gente também vai seguir aí acompanhando e trazendo as atualizações. Eliel. E aí, Mário, Santos e Guarani hoje, hein? Estarei acompanhando, estarei assistindo aí às 9 da noite, como você bem falou, né, Eliel? Mas para quem a torcida vai? A gente tem que entrar no mérito mesmo, será? Só para saber, tirar uma dúvida, assim. Eu acho que pro Peixe, eu acho. Você é igual o Carlão, na hora H, o time do coração fala mais alto. Eu sou clubista, eu nem nego nada. Perfeito. Daqui a pouco você tá de volta, porque hoje o estádio da Ponte Preta recebe um jogo, como você já antecipou, a partir das 5 da tarde, algumas partes ali, algumas ruas no entorno do estádio já estarão fechadas e vamos precisar muito do nosso Mário trazendo as informações aqui. Estaremos juntos, até lá. Quando o país avança na economia, educação, saúde e agro, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Governo Federal. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Seu Audi novo do jeito que você precisa, com bônus de até R$40 mil na troca do seu carro seminovo, ou 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros, ou IPVA 2024 total cortesia. Fale agora com a nossa equipe e leve muito mais atitude para a sua garagem. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. 4h42 de volta com o nosso Arena. Até que enfim alguém acertou o que é cartógrafo. Abraço pro Richard de Campinas, no final telefone 64. Pessoal, cartógrafo é a pessoa famosa que dá autógrafo numa carta. Cartógrafo. O pessoal tá batendo aqui no andar de cima, hein? Tá querendo tirar a Arena do ar. Estamos em obras. Cartógrafo desenvolve análise sobre informações topógrafas. Mas aí tá tudo errado, gente. Boa tarde, Arena. É difícil a Ponte ganhar hoje. E só o ônibus do Amazonas dar uma paradinha depois da Bandeirantes. Não entendi, o JP de Moraes.
Também não entendi essa, hein? Será que é uma brincadeira referente ao mascote, uma onça? O pessoal falou que vai enviar uma fita VHS para explicar. Tá. Não entendi por quê, ô Chaime. Não entendi também. Também não. Essa eu não entendi. Ixi, Camila mandou mensagem aqui. Essa eu não vou falar no ar, não. Deixa pra lá. Deixa abaixo. Melhor deixar abaixo. Até porque já virou uma expomos um confusão. colega nosso. Se ele não aparecer, já fica de atento. Agora achamos, ó. Vai. Cartógrafo é o colecionador de cartão postal. Até que não é. Não. Não é? Não é. Acertou em cheio, hein? Não é. No jogo dos bichos, pela lógica, a onça pintada é o maior predador e conseguirá facilmente atropelar a macaca. Quem que é o JP? Não, é o Everaldo Miranda de Barão Geraldo. Deve torcer pro Guarani, né? Provavelmente. Vai ganhar hoje. Obrigado, a mensagem Everaldo. já chegou lá no vestiário da associação. Vai sofrer uma barbaridade, mas vai ganhar. Cartógrafo é o cidadão que mexe com mapas. Exemplo, mapa astral. Então a Márcia Sensitiva é cartógrafa. Nossa, velho. Obrigado, Olavo de Carvalho. Mandou aqui. Nossa, mas Ô, louco, nossa, Carvalho. eu gostei, velho. Olha, meu Obrigado. coração tá palpitando mais forte. O Paulinho Maradona tá dizendo que o amigo dele é cartógrafo e trabalha com IPTU. Mas o que tem a ver, gente? Cabe. Ele tá certo então, Lupe? Tem a ver. Cartógrafo é o profissional colecionador de selos raros. Não, esse é outro. Nós já fizemos aqui. Mas enfim. Eu tenho certeza que alguém já xingou um cartógrafo sem ter culpa. Também Porque acho. achou que ele. Achou que era um radar e era. Esses caras fazem isso aí também? Eles também aplicam multa? Não, eles parecem aqueles que Põe aquele aplicam negócio multa. na frente, assim. Olha que barulhinho gostoso pra fazer o programa, hein? Mas, Carlão, fala pra mim o Bugre hoje. Qual que é a sua expectativa? Situação difícil pro Guarani, assim, em razão do que o Santos tem feito na temporada. O Santos hoje é um time consistente, muito bem montado, armado pelo técnico Fábio Carille, é um candidato ao título da Série B. É o favorito, inegavelmente. Agora, o Guarani vai com um novo treinador, com outro astral, um outro esquema. Eu, sinceramente, eu não sou muito adepto ao esquema com 3 zagueiros, mas o Júnior Rocha, desde que chegou, implementou. Ele abre mão do Ryan, tem a volta do Léo Santos. É um Guarani que vai tentar se superar, jogar defensivamente, evidentemente, né? O Santos vai tomar a iniciativa, mas tem velocidade. João Vitor vai jogar, é um cara que pode sair bem pelos lados. O Guarani pode tirar proveito do fato da Vila Belmiro estar vazia, sem público, mas é um Santos favorito. E como eu disse no CBN Esportes, mesmo independente do resultado, se a vitória não vier, ou o empate, o que seria um bom resultado também não acontecer, eu acho que é um novo caminho para o Guarani, que o Júnior Rocha possa colocar a filosofia dele o mais rápido possível e o Guarani reagir dentro da Série B. Mas hoje, sinceramente, acho pouco provável uma vitória do Bugre. E aí, Fábio Chaime, você compactua com a visão do Fábio Chaime? Fábio Chaime não, do Carlão de Freitas? É complicado pedir paciência pro torcedor bugrino, né? Depois de todo esse ano que tem acontecido com o Guarani, passou poucas e boas no Paulistão, se livrou na última rodada da competição do rebaixamento, e esse ano começou muito mal. Mas é uma nova fase com o Guarani, agora com o Júnior Rocha, conhecendo ainda os jogadores, né? Chega com o campeonato em andamento, conhecendo os jogadores, o Guarani tem que ter paciência, apesar de... É difícil pedir isso pro torcedor, né? Principalmente quando olha a tabela de classificação, o Guarani lá embaixo, e é difícil pedir isso, mas vai ter que ter paciência. Hoje é um jogo, aqueles jogos que a gente pode considerar descartável, exatamente. O campeonato é o Santos na Vila. Cara, sim, dentro da projeção deve Vê estar se lá tivesse- 0 ponto. Agora, não é Mesmo proibido ganhar do Santos. Então, mas se fosse nessa lógica aí, se fosse nessa lógica, era melhor nem jogar, então, né? Não, Pra assim, que foi pra Santos? Por exemplo, toda vez antes de um campeonato, os treinadores times fazem, os profissionais fazem uma projeção. Por exemplo, contra a Chapecoense, eu acho que o Guarani Jogo ganhável, computava né? como 3 pontos. Hoje, na Vila Belmiro, não. O que vier, eu acho que é lucro. Não pode perder de goleada, mas se perder pro Santos enfrentando, se trouxer um empate e a vitória, poxa, sem dúvida seria algo muito positivo. E o fato de um treinador novo sempre traz uma coisa nova, né? Um fato novo para a equipe, acaba conquistando, superando algumas dificuldades. Pode ser que o Guarani consiga surpreender a todos, inclusive aos torcedores bugrinos que não estão confiantes e também entusiasmados, né? Entendi. Nesse novo começo do Um Guarani. ponto já é um baita resultado. Opa. Mas é claro, tem a característica e característica. Um ponto, quando você tá vencendo 1-0 até os 80 do segundo tempo, aí é um castigo. Agora um ponto, quando você tá perdendo e consegue buscar um empate ou tá tomando um sufoco o jogo inteiro e a placar não sai de 0-0,
Aí é interessante. Ontem teve show do Maio Musical da Prefeitura de Indaiatuba e o cabelo foi visto todo festivo e alegre. Só que parecia estar ventando muito. Ele ia de um lado pro outro, né? Ele tava de barco, né? Por isso. Cartógrafo é o pessoal que analisa o selo geograficamente para grandes construções. Dorival. Mas aí é o engenheiro, não é o engenheiro? Dorival. Engenheiro químico. Nossa, Eliel, para, velho. Vamos para mais um ouvinte aqui. Mandou áudio para nós. Do Arena, André de Campinas. Manda. Se hoje é o dia da matemática, hein? Guarani e Ponte Preta, vai ter que estudar muito essa matéria aí. Vão ter, pode ter certeza. Continuar na segundona. Esse monte de pé de rato jogando. Não, aí. pé de rato não. Fala assim. Abraço, amigos. Os elencos são bons. Vai mais um aí, Bolacha. Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. Cartografia é o cara que faz o caderno de caligrafia no cartório. Ah, explicou. Achamos um, tá vendo, Carlão? Matou. Mas cara eu acho que que faz o caderno de caligrafia no cartório. Pode ser, mas não é esse ainda o que ainda tá aqui não. na minha frente. Ah, então tá. Vai pra mais um, então. Fala pro Carlos que eu tô ouvindo a CBN, Joana. cartógrafo, trabalha com produção e análise de mapas. É uma especialidade do geógrafo. Falei que era geógrafo? Faculdade de especialidade de cartografia. Quem é geógrafo pode se especializar em cartografia. É isso! O programa é geógrafo. É geógrafo. Obrigado, queria agradecer ao ouvinte aqui, a Joana, que mandou mensagem pra gente. Não, a Joana é a outra. Ah, é. Raíssa. É Raíssa. Obrigado, Raíssa. Até que enfim, gente. Joana é da confraternização, a Raíssa é do mar. É, isso aí. Acho que desse jeito fica mais legal. Como o Gabriel fala, chega em casa não tá entendendo Obrigado, viu, ouvinte? Obrigado. Sabíamos que era isso. Você sabe que hoje, Chaib, o Guarani vai encontrar o Guilherme, né? E aí você já lembra o que aconteceu, né? Sim. Será, Carlão? Vai se repetir? O Guilherme vive um grande momento e o começo dessa fase assombrosa do foi contra Santos quem? Foi justamente contra o Guarani. O Guarani fez um primeiro tempo muito ruim, né? Contra o Santos, e o Guilherme foi um cara que desequilibrou. E hoje é um jogador chave para o Santos. O Guarani tem que tomar muito cuidado, estabelecer uma marcação muito forte para não ser, surpreendido não, né? Para não tomar gol no começo, que é muito importante também para equilibrar. Mas como muda, né? Um jogo sem torcida, como fica terrível, chato, né? Mas aí é culpa da torcida do Santos. Sim, não. E eu vou falar, punição bem assim. Ralé, né? Ralé, né? 3 Ralézinha. 3 jogos só. 3 jogos. Tinha que ser com um turno. Tinha que ser todos com os portões fechados. Pelo que aconteceu. Claro. Pelo que aconteceu, todos O tinha que aconteceu? Refresca a minha memória. Final do Santos, Brasileiro. Santos e Fortaleza. Última rodada do ano passado. Queimaram ônibus na rua. A população de Santos, que tem nada a ver, sofreu por conta de. Não é torcedor, né? Não. Bandido. Mas sabe faz parte do STJD? Por que o senhor quer punir o Santos assim? Porque o que a torcida. A torcida não vou colocar a torcida nessa. Então, Baderneiro, nessa check. Eu não vou colocar a torcida, mas pessoas que se passam por torcedores. Travestidos de torcedores. Essa é boa. Tá louco. Pô, colocaram fogo em carro de jogador. Mas o que a agremiação poderia ter acontecido pior. Isso, e aí. A CBF, o STJD, eles só vão punir de forma dura quando aconteceu pior. Enquanto Nem isso... vão punir também, não é nada. Pune de primeira, depois vai ter com efeito suspensivo. Você quer ver uma outra situação? Vamos então falar sobre esse assunto. Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D. Todos os campeonatos nacionais que tem times gaúchos, cara, campeonato tem que ser paralisado. Com certeza. Isso paralisado. O que a gente tá vendo lá no Rio Grande do Sul é uma barbaridade, uma tragédia. Lógico, os times gaúchos não estão jogando nessas próximas rodadas, mas o campeonato tem que fica, parar, a isonomia do campeonato eu concordo. Depois vai ser. Não tem nem como eles treinarem, né? Você viu o CT, o jeito que tá. Você viu, o Renato Gaúcho foi resgatado de um hotel hoje porque a água tava invadindo o hotel onde ele estava. Não, e a previsão é de mais chuva. Mais chuva. E eu tava lendo aqui, parece que o sol saiu, é pior quando acontece isso, segundo uma matéria que tava aqui no G1. Cara, tem que parar o campeonato. Não entra nessa celeuma, não. É verdade. Vamos falar apenas da chuva. Vamos falar sobre a chuva. Não vai dando opinião assim. Até porque o que eu mais cheguei perto da temperatura foi na Aline Olaia, fala do tempo ali no jornal. Mas sério mesmo, o campeonato tem que parar. O campeonato tem que ser paralisado, espera. Mas sabe por que não para? A situação. Vou ser honesto pra você, por que não para?
Porque o Acordo. calendário brasileiro não tem condições de ter datas para realização dos jogos. Mas a pandemia parou e começou no outro ano, fizeram um jeito. Mas calma. Só que aí parou todo mundo, né? Aí parou o mundo inteiro, Chay. Vai devagar também. Mas o Campeonato Brasileiro não para nos moldes em que está hoje por conta da questão da data. Não E tem quer data saber, para realizar do jeito esses que o jogos. brasileiro é clubista, mais pra frente aí vai ter um time da vida aí que vai falar: mas por que parou na época da chuva em Porto Alegre? Sabe? Aquela sensibilidade de um elefante. Gente, não dá para jogar Grêmio Internacional e Juventude. Não tem Esses como. dois times estão, Grêmio e Internacional estão em competições sul-americanas. E aí? Não, foram cancelados já de quinta-feira. Vai alterar o calendário do vai. futebol brasileiro inteiro, gente. Inteiro. Sul-americano. Antes que vire uma bola de neve, alguma coisa tem que ser feita. E outro aeroporto até 30 de Não dá pra tirar os times de lá, cara. Não tem como. Não dá pra tirar os jogadores, por E os exemplo, estádios? vai, Os tudo estádios bem. estão inundados. Não dá. Mesmo que quisesse tirar, é desumano também. Os Hoje é caras- errado. É errado fazer os caras jogarem em outro estado. Hoje a CBF fala que o campeonato não vai parar, mas do jeito que está, acho difícil. Tem parentes dos caras que. Imagina o jogador vai jogar. Exato, vai jogar com um parente, inviável, às vezes num alojamento, ou numa. Eu não digo que a gente tá aqui desmerecendo quem está no alojamento. Não, é a preocupação, cara. Sim. É a cabeça do cara como fica. Além de tudo isso que a gente falou, ainda tem a questão da retomada física. Claro. Porque os atletas estão parados, não estão treinando. não. O CT com água invadida dos dois times. Ah, o cara treina, não dá, tá tudo alagado. Não Exato, tem vai lugar, treinar não tem onde? lugar. Não, os caras estão indo ajudar estão pondo a mão na massa. No caso, a mão na água mesmo. Ó, aliás, Kaique, alguns atletas, o Diego próprio Costa, Edilson, lateral direito, Mercado. jogador, o Rafael Sobis. O Mercado tá lá, o Rocher, É o único goleiro. mercado que tá aberto lá no sul é ele, que tá ajudando pra caramba, velho. Pra você ter uma noção Os da caras gravidade andando da de jet coisa. ski, velho. É um Eu acho negócio que tem muito que. Acho que já pesado. passou da hora O que da é CBF pior? ter que parar. Ó, vamos parar aí, vai. Exato. 5 rodadas, vamos esperar tranquilizar. Vamos esperar o que vai 15 acontecer. dias. Isso. 15 dias não vai fazer mal pra ninguém. Vamos esperar. Qualquer coisa, bota pra jogar na Copa América. Mas vai jogar já. Não, na Copa Vai. Série para, não para? Não para. Não para? Não para. Quem falou que para? Carlão. Pô, você Não falou que ia para. parar? Não. Ou Cara, então vai ter que jogar em data FIFA, né? Nas Olimpíadas, para ou não? Não, para nada, não vai parar nada. Copa América. É, tudo é isso incluso. que você falou, Carlão. Vai ter que jogar em data FIFA. Até porque a Olimpíada também pro futebol não é considerado, né? Não, e o Brasil não tem ninguém de Olimpíada. O Brasil nem O tá Brasil nas nem vai pra Olimpíadas. Olimpíada. Ah, gente. Mas então... tem. Somente a Série B não tem gaúcho envolvido, né? Na competição, então. Série C tem. C, O Brasil C e de D. Pelotas, né? Caxias, né? C e D. Não sei não. Acho que tinha que dar uma Novo pausa. Hamburgo. Eu acho que 15 até, dias. eu acho que Novo Hamburgo até não, São quarta-feira teremos novidades com relação a Mas aí a Série B continuaria, Chay, pelo que Acho você tá sim, passando, né? Exatamente. É o bom senso também, né? Por exemplo, se não tem representante, se não- exato. Exatamente. Bom, vamos aguardar. Mas a previsão de mais chuvas no estado do Rio Grande do Sul, essas chuvas inclusive vindo do Uruguai e algumas chuvas também já se deslocando para Santa Catarina. Então, vamos aguardar porque, infelizmente, o cenário de que possa ficar pior é a realidade hoje. Vamos torcer para que ele não se concretize. Intervalo, a gente volta já já com o nosso sarcófago. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Ao belo som de Ransons estão de volta. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Yes, baby. E aí, Lupe? Vamos lá, abre pra gente, Eduardo. Já abriu soltando a música, Vamos lá. A Ponte Preta, ela entrou em campo e enfrentou o Santa Cruz, o Santinha, hein? Tá sumido, hein, Santinha? Nessa época desse jogo aí, 2008. O Santa Cruz tinha o Tiano. O Tiano entrou no jogo, hein? Tinha o Tiano. Que ano foi esse jogo, Chaibe? Será que é 2000? Eu não tenho ideia dessa. Vai, Chaibe. 2008. 2008. E aí, Eliel? Cara, eu não faço ideia. Não tenho ideia mesmo, não tenho. Eu chutaria 2010. E aí, Carlão? Eu vou de 7. 2007. Acho que o Lupe ganhou sozinho, hein? Temos os palpites. Vamos fazer o seguinte, pra quem tá no youtube.com/CBN Campinas, fique com a reportagem que foi exibida na época. Quem está no FM vai ficar com o áudio. Minutos do primeiro tempo, Carlinhos Bala invade a área. E na disputa com Thiago Matias, cai. O árbitro marca pênalti. Os jogadores da Ponte Preta reclamam. Acho que não foi pênalti. A cobrança foi forte, rasteira. Perdendo o jogo, a Ponte Preta parte pro ataque. Na jogada de Almir pela esquerda, Adalto ajeita de cabeça. O goleiro Gilmar divide com Danilo, que se dá bem. Com o empate, o jogo fica aberto. Quem falou 2008? Quem? Eu. Errou. Ô, louco. Quem falou 2010? Eu. Errou. Quem falou 2007? Ganhou sozinho. Quem ganhou? Eu ganhei. Eu e Cabelo. Olha lá, quando o Cabelo não vem, a gente ganha. Isso aqui foi 2006. Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta de Jean, Thiago Matias, Preto, depois Juliano e Rafael Santos, Luciano Baiano, Ricardo Conceição, André Silva, Danilo e Paulo Rodrigues, depois Emerson, Almir e Adalto, depois o Tuto. O técnico era Oswaldo Alvarez. O Santa Cruz tinha o Gilmar, Osmar, Adriano, depois Carlos Paulista. Não, Tuto. Valença e Xavier, Fernando Miguel, Bruno Lança, Zada e o Rosenbrink, que depois jogou no Palmeiras. Fernando Miguel era aquele goleiro lá? Fernando Miguel, não, esse é outro. Carlinhos Bala e Val Baiano. Depois Luciano, técnico Giba, que infelizmente já... Os dois, né? Os dois. Giba. Caramba. É isso, 2006 eu ganhei méritos hoje sem... Grande. Opa! Ponte Pretano Pedro Leonardo. Grande Pedro Leonardo. Tamo junto! Você é o cara! Meu Deus do céu, hein? Fábio Chaibe, Ponte Preta e Amazonas. 2-1 pra Ponte. Carlão. Ponte ganha de 1-0. Quem que é o palpite mesmo? Ponte e Amazonas. A Ponte ganha de 2-0. Guarani e Santos, Chaibe. 2-0 pro Santos. Vai! 2-0 Santos. Guarani vence 2-1. A Ponte Preta vai empatar o seu jogo contra o Amazonas e o Guarani vai vencer o Santos pelo placar de 1-0 na Vila Belmiro. Olha aí, se der certo, ousado, hein? 6 pontos amanhã. Não. 6 pontos. Porque a Ponte Preta empata, ele falou. Não, na minha opinião. Aí eu tá. Esse aqui não entende nada de bola. Esse aqui só sabe que a bola é redonda porque quando garotinho, lá em Sertãozinho, comia muita porpeta. Tá bom. Veremos amanhã. Ó, obrigado pra todo mundo que falou sobre cartódromo aí. Fala, cartógrafo não, cartógrafo. O cartógrafo ou a pessoa que cursa engenharia cartográfica cria e atualiza, por isso, o pessoal do IPTU, mapas físicos e digitais que refletem a superfície geográfica dos locais. O intuito é que estes mapas sejam fidedignos, simples e intuitivos para serem usados pelas pessoas, negócios e governos. Parabéns para você que é cartógrafo. E para quem é matemático. Aí. Show de bola. Tá certo. Já deu? Ainda não? Estão enrolando, hein? Então vamos enrolar um pouco. Você viu o John Textor? Não foi multado apenas. Em quanto? 60 mil reais só pra ele, não é 60 nada, mil né? reais. Nossa, é pra o que ele? o John Textor gasta com skate. Sei lá, mas pelo menos esse dinheiro vai para as vítimas do Rio Grande do Sul. Ele podia né? pagar o conserto do meu carro. Né? Podia ser mais, então. Então, ele poderia ter sido denunciado, até afastado do futebol, suspenso por ter acusado sem provas a É um fanfarrão. manipulação de resultados. Agora, O né? STJD, colocou a mas boca no abriu um precedente aí, porque o cara Mas pode tá chato agora, todo mundo tá falando. Não, mas eu falo assim, mas isso aí tem Charles, a culpa é de uma abriu o precedente. John O cara vem Textor. aqui no Brasil, fala um monte de coisa que ele quer falar e paga só 60 mil. Exato. A culpa é da Para. CBF. Arbitragem ruim,
Sim. Não, mas mesmo assim, gente. O cara vem na nossa casa, falar mal do nosso filho, não acaba apresenta com tudo, provas. e o máximo que a gente faz é... A gente pode falar mal. A gente pode falar mal. Lembrando que esse é o julgamento do STJD, né? Tá rolando na CPI lá do Senado. Isso aí vai dar nada, rapaz. Tinha que ter dar uma punição de 10 milhões e aí sim. Ó, você vai ter que dar 10 milhões para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Isso é muito 60 mil pra esse cara, né? Muito pouco, velho. Muito pouco. O cara do Flamengo falou, tem que reclamar e falar 60 mil é o que ele gasta no camarote pra ver o jogo dele no Botafogo. Essa é a honestidade. Muito pouco. Perdeu ontem? Perdeu pro Bahia. Porque o castigo não vem a galope. Ele vem na velocidade. Perdeu pra quem? Em casa, né? Em casa. Bahia, futuro campeão brasileiro de 2024. E o tapetinho? Tá. Caiu no tapetinho. Bahia é campeão de 2024, hein? Às 7h30 estamos de volta, hein, gente? Até já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br